que eu posso falar é que todo e qualquer sistema religioso são preceitos e ensinamentos humanos que levam o homem ao fanatismo. E este só descobre o abismo no final do caminho. Observe que desde os primórdios da raça humana, eles queriam ter uma explicação, uma razão para tudo. Desejavam saber qual era a razão do sol, a razão da lua. É natural. Das estrelas, da noite, do dia, do vento, dos raios. Eles precisavam de uma resposta. E isso os atemorizavam. Então eles começaram a criar nomes para esses entes que eles passaram a chamar de deuses. E acreditavam nisso. Enraizaram esse pensamento. E daí surgiram, né, toda uma razão de holocausto, sacrifícios. Moisés vem de um preceito de Hammurabi, do imperador Hammurabi, e traz consigo toda aquela ideia de um Deus, toda aquela ideia de uma lei. Mesmo ele acreditando em um único Deus, né, o Deus único dele, e um Deus em que gostava de sacrifício, né, gostava que matasse os animais, gostava de guerra. Você não sabia, quer dizer, é uma diferença de um Deus bondoso e vingativo, de um Deus vingativo e bondoso. Então, isso demonstra que o homem sempre teve uma mente maravilhosa para pensar e criar seus dogmas. Então Moisés não foi exceção. Ele também criou os seus preceitos religiosos, onde ele fazia valer aquilo como sendo uma ordem divina, né? E com o passar dos tempos surgiu então a figura mais importante para toda a humanidade, que veio para mostrar exatamente o oposto de tudo isso. Ele afirmou que ele era a razão dos profetas, né? Por quê? Porque se cumpriu a profecia até a chegada dele. E que quando questionaram ele sobre as leis, ele transmitiu apenas uma lei. Ele transmitiu apenas uma lei. E dentro dessa uma lei, única lei, a segunda que estava inserida na primeira, uma questão de lógica. Se você amar a Deus, ama o seu próximo, como a ti mesmo, um amor só. E veio mostrar também que não se tratava de religião. Que a nossa condição nesse planeta não era filhos queridinhos de um Deus, como Moisés falava, e que o nosso comportamento agradava ou não dependendo do sacrifício que nós fizéssemos para ele. E que não era essa a história. Era totalmente diferente. Ele veio falar apenas que nós tínhamos que nos preocuparmos com a saída dessa prisão, o abandono desse corpo, porque estávamos aqui, porque tínhamos que estar. Que na realidade o planeta não passa de um presídio humano, de uma cadeia humana, onde você só vai sair daqui quando você pagar todas as dívidas que você tem. E que a cada dia que passa, por causa do sistema religioso, nós estamos adquirindo mais e mais dívidas, piorando a nossa situação. Que, como eu disse anteriormente,
ela cria o fanatismo, a mentira. E isso nos causa mal. Vamos ter uma ideia do que eu estou falando de forma mais clara? A transfiguração do Messias diante de Tiago, Pedro e João. O rosto dele resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, Foi de uma claridade intensa, e o rosto como fogo, como o sol. Quem era Jesus para se transformar nessa visão que esses três tiveram junto dele? E ele invocou, quem que ele invocou naquele momento? Moisés, que já estava morto há mais de 200 anos, e Elias. E falaram com ele. E de uma forma que os três, quando viram, postaram seus rostos no chão. Por que motivo? Porque eles se assustaram quando viram o Espírito? Não. Senão eles se assustariam quando viram a transformação, a transfiguração do Messias. Era mais fácil sair correndo com essa transfiguração. Ali, naquele momento, se mostrou algo muito intenso. Uma vibração, uma energia muito forte. Um poder sobrenatural. E por que o Messias fez aquilo? Quando eles saíram dali, os três conversaram sobre João Batista. Ou melhor, sobre Elias. Porque o Elias tinha que vir antes do Messias. Isso estava na profecia. E se ele era o Messias, por que o Elias ainda estava morto? Porque o que apareceu ali foi o espírito do Elias. Não foi o Elias em carne e osso. Foi em espírito. E aí realmente uma pergunta sábia. Mestre, se a profecia diz que o Elias tem que vir para preparar o caminho para o nosso mestre, como o senhor veio primeiro? E qual foi a resposta dele? O Elias já tinha vindo. E já tinha preparado o caminho para ele vir. E aí eles entenderam que o Elias veio como João Batista. Ele não necessariamente precisava voltar como Elias, com o mesmo nome Elias. Claro que não. Ele poderia voltar com outro nome como ele voltou, João Batista. E foi o que o próprio Messias afirmou. Não foi o Messias que afirmou. Ele veio e ninguém o reconheceu como sendo o Elias. Esse é um ponto. Até aqui, mais ou menos, dá para entender, né? Então vamos partir para outro? Vamos. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, a morte do Messias foi numa sexta-feira, no sábado, né, de madrugada, já num domingo, a Maria Madalena e uma outra Maria foram visitar o sepulcro. Então, observem isso. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo, quer dizer, a mesma história do anjo, né? As pessoas entendem ou traduzem propositalmente como anjo, mas não é anjo, um espírito, porque um espírito que faz parte da falange do Messias desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, né? Qual era o aspecto desse anjo ou desse espírito? Era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Olha só.
Nós temos aí visões bem parecidas da transfiguração do Messias com esse anjo, entre aspas, espírito que apareceu e removeu a pedra aonde possivelmente estivesse o Messias. Então ele removeu agora, naquele momento. Ninguém tinha removido a pedra. Quem removeu foi o anjo. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, claro. Uma visão dessa. Não é verdade? Você posta no chão. Isso em qualquer momento, até no dia de hoje. Mas o Espírito, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscas o Messias, que foi pregado no madeiro. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vem de ver onde ele jazia. Preste bem atenção. Esse espírito desceu naquele momento, retirou a pedra e mostrou o sepulcro vazio. O Messias já havia ressuscitado. O corpo não estava ali. E ninguém tirou, porque a pedra foi removida agora. Tudo isso é para que a gente entenda, para que a gente analise. Não apenas ouça, analise os fatos. Então o corpo do Messias sumiu. Desintegrou-se. Pode ser. É um poder que ele tem. Ou não tem? Ele curava deficientes físicos, ossos contorcidos, carnes deterioradas. Nós não estamos falando de um ser humano. Ele estava aqui como filho de homem, como filho de um ser humano. Mas ele espiritualmente não é como nós. Não é como o nosso espírito. Nós ainda estamos muito longe, muito, mas muito longe desse espírito do Messias. Uma outra história. Isso tudo está nas Escrituras. Não estou falando de religião, estou falando de fatos. Fatos. Lázaro e o avarento. O avarento estava em um lugar de tormento, de sofrimento, de desespero, mas ele estava consciente do local que ele estava. Tanto estava que ele pediu a Abraão que o ajudasse. Ele não aguentava o sofrimento que ele estava passando naquele lugar. E que lugar é esse? Lugar dos mortos. Porque ele estava morto. E o que separava ele de Abraão era um abismo. Ou seja, não tinha como chegar. O local que ele se encontrava era um outro local. Mas podiam se comunicar. E ele, no desespero, não queria que nenhum dos parentes deles, nem o pai, nem os irmãos, passassem pelo que ele estava passando naquele momento. E ele descobriu que ele estava passando aquilo porque ele foi um avarento, ele foi um miserável, um orgulhoso.